Eduardo Brock, William Bigode, Wellington Silva, Lincoln, nomes que já frequentaram a primeira prateleira do futebol brasileiro, mas que em 2025 estarão na Série B e que talvez você não saiba. Além desses nomes, vou trazer outros como destaque. Fique à vontade para participar aqui abaixo nos comentários para deixar um pouco da sua opinião, e se algum nome faltar aqui na lista, também fique à vontade para comentar. Deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa também o sino de notificações e compartilha o link em grupos de amigos e torcedores. Estou sempre falando sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Já tem inclusive conteúdo sobre os favoritos da primeira rodada da competição, que começou nessa sexta-feira, com Paysandu e Atlético Paranaense, Goiás e Amazonas, e o confronto também de Criciúma e Operário. Mas bora lá para o ponto central do vídeo, que é esse fator das peças, algumas aqui na tela, mas eu vou destacar outras também. Começando com Thiago Rodrigues, que teve uma grande campanha em 2022 com a camisa do Vasco, e acredito que até mesmo para quem deu uma passada de olho no Goiás nessa temporada, não teve o nome do Thiago Rodrigues em tanta evidência, porque ele é reserva do Tadeu. Então tá aqui um nome que talvez você não saiba, que estará em um grupo da Série B, o goleiro Thiago Rodrigues, um grande goleiro, aliás. Acho que encaixaria talvez em uma... Talvez não, com certeza ele poderia estar em uma outra equipe da Série B como titular, facilmente. Então tá aqui o nome do Thiago Rodrigues. Dando sequência, passando pelo Amazonas, Rodrigo Varanda, que decretou a aposentadoria na última temporada, acredito na temporada retrasada, aliás, passou pela várzea e vai retomando o rumo no caminho do futebol profissional com a camisa do Amazonas, marcou gol inclusive na final do campeonato amazonense com o título do Amazonas e é um dos destaques. O Amazonas que tem outros nomes também, tem o Sassá por lá, tem o Henrique Almeida que eu não coloco como um grande destaque porque nas últimas temporadas ele viveu a Série B, mas foi um jogador que foi revelado pelo São Paulo e se tinha uma grande expectativa, inclusive passou por seleção de base. O Henrique Almeida. E aqui tem um Rodrigo Varanda revelado pelo Corinthians, passou pela base do Corinthians e vai jogar a Série B de 2025. Outro nome, ex-Vasco mais recentemente, o nome do Rossi, e vem tendo um grande início de temporada no Campeonato Paraense, também pela Copa Verde, é um Paysandu que está na grande decisão da Copa Verde diante do Goiás e tem como um dos grandes destaques, além do Nicolas, o nome do Rossi. É claro que se você vem acompanhando a trajetória das equipes da Série B, alguns nomes são muito claros, são muito óbvios, mas para quem não vem acompanhando tanto assim, acredito que o nome do Rossi pode trazer algum impacto, alguma surpresa. Outro nome é do Mikael, assim, e é um Mikael que acredito que de 70% a 80% mesmo das torcidas da Série B não tinham a ciência ou não têm a ciência de que o Mikael está no CRB. Não jogou nenhuma partida na temporada de 2025, passa por um processo de recuperação física. Mikael que teve uma grande primeira divisão, acredito que em 2021, com a camisa do Sport, depois foi para o futebol italiano, não deu muito certo, voltou para o futebol brasileiro com a camisa do Inter, também não deu muito certo. Em 2023 jogou pelo América e de lá para cá ele passou praticamente um ano parado, e aí ele é uma das apostas do CRB, mas não deve estar presente nos primeiros jogos da equipe regatiana, mas está aqui um dos nomes de destaque, o Mikael. O CRB também tem o nome do Danielzinho, ex-Atlético Goianiense e ex-Fluminense, também como um nome que dá pra gente trazer como um fator de destaque. Um outro destaque que eu peguei aqui nas minhas anotações referente ao Amazonas é o goleiro Renan. Para quem é torcedor do Botafogo principalmente deve recordar, o Renan de 2016, 2015 com a camisa do Botafogo teve um bom período por lá, então mais um destaque do Amazonas que talvez você não saiba que vai jogar a Série B. Falando sobre mais um destaque, William Bigode, que na temporada passada estava na Série B com o Santos, mas acredito que muitos não sabem que ele foi para o América, ainda não atuou por lá profissionalmente, ainda não teve uma partida oficial com a camisa do América, mas é um dos destaques do América. Também ao lado dele tem o Figueiredo,
ex-Vasco, na verdade pertence ao Vasco e está emprestado. E também se tem o nome do Miguelito. Miguelito, jogador da seleção boliviana, que pertence ao Santos, aliás, e que está emprestado também ao América, assim como o Figueiredo, assim como o Cauã Barros, e é um Miguelito que é um dos artilheiros das eliminatórias sul-americanas. No Santos ele não conseguiu desempenhar tão bem assim, mas William Bigode e Miguelito pelo lado do América. O América que também tem o nome do Benítez como uma das peças que está no grupo, e talvez você não saiba, muito período no departamento médico, Benítez que esteve inclusive na primeira divisão com o América, e segue com o Grupo Mineiro na última temporada e nessa também. Seguindo aqui, Depenha ex-Internacional, ex-Bahia. Ele nunca foi uma peça titular absoluta dessas duas últimas equipes, mas era uma peça de destaque. Dá para dizer que o Depenha teve uma passagem com algum destaque sim pelas duas equipes. E se tem o fator Depenha no Coritiba. Coritiba comandado pelo Mozart tem a figura do Depenha como um dos jogadores que tem um destaque, um jogador de fora, um jogador estrangeiro. Talvez você não saiba que ele está por lá. Jean Mota, ex-Inter Miami, ex-Vitória, vai jogar a Série B de 2025 com a camisa do Vila Nova, um bom 10, tá? Bom nome para construção, para articulação final. Tá aqui o nome do Jean Mota como um dos destaques. Partindo para o Remo, que tem Pedro Rocha, ex-Atlético Paranaense, passagem pelo Criciúma, pelo Grêmio, pelo Fortaleza. Pedro Rocha faz parte do elenco do Remo para essa temporada. Também um bom nome de frente, um bom nome da linha de ataque da equipe paraense. Wellington Silva, 37 anos, passagem pelo Fluminense, teve uma passagem também pelo Flamengo. Talvez muitos acreditavam que o Wellington Silva não estaria mais jogando, né? 37 anos para um lateral, mas ainda desempenha. O Wellington Silva que subiu com o Volta Redonda da C para B na última temporada e segue com o Volta Redonda do Rogério Correia para 2025. É um dos destaques. O Volta Redonda também tem o Chay. Eu não coloquei como grande destaque porque o Chay vem frequentando a Série B nos últimos anos e vai com o Volta Redonda para 2025. Dando sequência aqui, Eduardo Brock, que estava nas duas últimas temporadas no futebol paraguaio pelo Cerro Porteño, vai defender o Avaí em 2025 na Série B. Eduardo Brock, que no futebol brasileiro teve uma passagem de destaque pelo Cruzeiro, teve um currículo também um pouco extenso, mas pelo Cruzeiro teve um destaque a passagem do Brock. Bom nome, um bom zagueiro com experiência, com força física, defende a equipe do Avaí, que é comandada pelo Jair Ventura. Seguindo aqui para o último nome, na verdade eu vou trazer mais de um, tem o Lincoln, jogador revelado pelo Flamengo, teve uma passagem pelo futebol da Áustria, agora recentemente, aí volta para o futebol brasileiro para defender o Atlético, um dos novatos na Série B de 2025. O Atlético que tem uma projeção interessante, apesar de ter sido uma equipe que subiu, entendo que não deve lutar contra o rebaixamento. Apesar de ter ali um problema sério de não jogar em sua casa, acredito que nos primeiros jogos, no primeiro turno, porque tem o seu estádio em reforma, então deve jogar no Independência, no campo do América. Mas se tem aqui a figura do Lincoln e tem a figura do Roger também. O Roger Silva é o técnico do Atlético, subiu com o Atlético na última temporada da C para B, segue com a manutenção do trabalho. Tem um elenco que não é recheado de grandes nomes, mas é um elenco que deve ser observado com alguma atenção. Então tá aqui os destaques. Se faltou algum nome, pode ficar à vontade para comentar aqui abaixo o que você tem para colocar a mais. Tem vários outros nomes de muito destaque na Série B, mas os outros nomes que eu consegui garimpar, eles são nomes que, apesar de destaque, são nomes com alguma frequência na competição. E aí eu terminei colocando esses nomes daqui. Repetindo, fique à vontade para dar uma volta aqui no canal, deixa o joinha se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilhe o link também em grupos de amigos e torcedores. Fica ligado porque está sempre tendo atualização sobre a Série B por aqui. Vou ficando por aqui, até a próxima.